Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje estamos na presença da doutora Fernanda Sequeira. Estaremos tratando aqui de direito ambiental. E a Fernanda é da Procuradoria-Geral do Estado, não é isso, Fernanda? Isso. Ela atua na área ambiental e hoje ela vai estar trazendo para a gente a informação sobre consulta livre prévia. Ou mais alguma coisa? Parece que já estava... Informada. O que seria essa consulta prévia? Livre e informada. Bem, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Pois é, eu queria até parabenizar, porque esse é um tema que realmente é um tema bem espinhoso ainda, porque ele propõe algo muito diferente, né? Ele propõe o exercício intenso do diálogo, né? E muitas das vezes a gente não está preparado ainda para essa evolução dialógica, né? Para essa concertação, como a gente chama no direito. E eu queria também parabenizar, porque assim, a gente brinca, né? Tem uma frase que até, não sei o autor, mas eu vi num post, eu achei muito, muito importante, que diz assim: conhecimento e o afeto, quando não é compartilhado, você perde. Então, Sim, assim, boa. é muito bacana ter para fazer direito, né, em que a gente pode conversar e não tenho certeza absoluta que quem está expondo aqui também aprende muito. Então, é bem importante a gente ter essa troca. Então, vamos lá, o que seria essa consulta prévia, livre e informada, né? Bem, é uma consulta, né? No caso, seria um direito que é assegurado pela Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, em que coloca os povos originários e as populações tradicionais no sentido delas serem consultadas antes de qualquer medida que as afete diretamente, seja uma medida legislativa, seja uma medida administrativa, né? Então, seria uma forma de, digamos, resgatar essa dívida histórica, né? A gente tem problemas se a gente for colocar, a gente tem problemas de dizimação, de genocídio, né? De desrespeito com as comunidades desde quando houve a chegada dos portugueses, né? Que a gente não teve uma relação de diálogo. Então, nessa situação, a gente quer garantir... Tá? É uma organização internacional que quer garantir que não só no Brasil, mas nos países que foram aderentes a essa convenção, mas que trabalhem de forma de ajuste, de diálogo e que essas comunidades possam ser previamente ouvidas. E aí, se tu me perguntares, Fernanda, prévia a quê? Quanto tempo que é essa prévia, né? Pois é. A gente padece de algumas indefinições literais, mas que a gente consegue, de acordo com a construção no âmbito da jurisprudência internacional e nacional, a gente consegue ter, digamos assim, uma diretriz. Então, se eu estou dentro de um licenciamento ambiental em que eu tenho um empreendimento que afete diretamente uma comunidade, uma população tradicional, um povo originário, então eu tenho que te dizer que essa licença tem que ser prévia à licença prévia. Então, tem que ser prévia à LP. Então, antes de sair a licença prévia de instalação, antes de sair a licença prévia, que tem LP, LI, LO, né, dentro do processo de licenciamento ambiental. Então, a gente tem que falar que seja prévio à LP. Então, na fase de estudos, exatamente, tem que ser antes da própria licença prévia. Então, seria uma condicionante da licença prévia. Para existir a licença prévia, tem que ter ocorrido essa consulta. Isso é uma construção. Vou te dar um exemplo. Em 2015, o ministro Félix Fischer, ele trabalhava que tinha que ser antes da LI, antes da instalação. Sim. E hoje a gente já percebeu que não funciona. Tem que ser antes realmente da LP. Porque, assim, se a gente for ver no empreendimento, antes mesmo de se ter uma licença ambiental, a gente precisa ter um licenciamento social. É importante. A gente não pode trabalhar sem anulando... Essa palavra, licenciamento social, confesso que eu nunca tinha ouvido. É muito interessante, né? Faz muito sentido. Aqui eu vou convidá-los a tirar várias caixas, assim, vamos abrir muitas caixinhas, porque é verdade, você vai para um licenciamento ambiental, tá lá, LP, LI, LO. Então, a consulta prévia livre informada, em tese, tem que ser antes da LP, antes da licença prévia. Mas como seria isso? Seria justamente a informação para a comunidade. Qual é o tipo de empreendimento? O que esse empreendimento vai fazer? O que ele pode afetar? E o que essa comunidade tem
como forma de dialogar, no sentido também de ter os seus anseios, de mostrar seus pontos fortes, mostrar suas fragilidades e ver o que pode ser feito, negociado, no âmbito de que eles possam também ser compensados. Podemos trabalhar com algum exemplo para facilitar o entendimento? A gente teve agora, Com recentemente, certeza. a questão de Altamira, né? Como que foi o procedimento lá? O que aconteceu? Se você trazer essas informações de maneira com mais exemplos, vamos dizer assim. Vamos mais lá, fácil Belo visualizações. Monte, né? Belo Isso. Monte, que é emblemático. Belo Monte, onde foi instalada uma hidrelétrica, em que não houve a consulta prévia livre informada. Não houve? Não houve. E assim, o Brasil, ele aderiu desde 2004. Então, a gente tem que entender que a consulta, gente, ela é vinculante. Mas ela é vinculante em que sentido? No sentido de que ela deve ser garantida. Ela deve ser garantida pelo artigo 5º da Constituição, é um direito, garantias fundamentais. Então, a gente tem que entender dessa forma, não como uma vinculação de resultado dessa consulta, Sim. tá certo? Mas ela deve ser observada. Então, ela tem que ser prévia, ela tem que ser livre, porque você não pode trabalhar com uma situação onde há imposições, onde não há igualdade dentro do diálogo, e ela tem que ser informada no sentido da qualidade dessa informação. Não adianta eu chegar, por exemplo, na hidrelétrica de Belo Monte, onde não foi feita a consulta prévia livre informada. Então, qual é o efeito de não ter sido efetuada essa consulta prévia livre? Hoje em dia, nos empreendimentos mais recentes, eles estão suspendendo o licenciamento, o Poder Judiciário suspende, o próprio Estado já suspende, buscando observar também a questão de cumprimento da consulta prévia livre informada. E hoje, infelizmente, o STF ainda está um pouquinho, digamos assim, titubeando no seguinte sentido. Ele coloca que se a obra já estiver muito avançada, perderia o objeto. Essa que seria a questão, né? Agora a ser debatida. Entendeu? Né? Exatamente. O prejuízo, se paralisar, vai ser muito maior, né? Na verdade, tentou-se colocar num parâmetro de sustentabilidade, onde eu tenho um tripé social, um tripé econômico e um tripé ambiental. Só que esqueceram de dizer que esse tripé social ele funciona mediante participação. Se eu tenho uma sustentabilidade que ela não é inclusiva, eu não tenho sustentabilidade. Entendeu? Então, aí é que está. Belo Monte não teve essa consulta prévia livre informada e deveria ter tido. Só que quando se chegou nesse debate, já estava praticamente, a hidrelétrica já estava em operação. E eles já foram partindo para a indenização, né? Em E vez aí? de ter a consulta, eles preferiram já de start assim, pagar essas... A remuneração a eles, verdade, Paulo, é que o funcionamento, é por isso que a gente precisa até um certo amadurecimento quando a gente trabalha a CPLI. Porque a verdade é que, muitas das vezes, o empreendimento, ele vem e as comunidades que têm que se amoldar a ele. E está errado. Na verdade, o empreendimento tem que vir, mas tem que também o empreendimento se amoldar às realidades locais. Então, teria que ter algo que seria dialogado, teria que ser algo muito, digamos assim, negociado entre as partes. Não pode ter uma imposição, não pode ter uma condição de desigualdade. Então, o próprio Estado, quando ele é o intermediário disso, ele é o interlocutor disso, ele tem que se colocar na posição, não de confronto, mas numa condição de diálogo a ser construído. Mas uma obra que atinge tamanha área e um número indeterminado de pessoas, você não acha que é difícil essa composição entre a obra que está sendo feita e todas as pessoas envolvidas? Porque a gente entende que a composição sempre será um bom caminho, todavia, quando tem um número muito grande, muitos tipos de pensamento, pessoas com ideologias diferentes, isso, para você fazer uma composição com tantas peculiaridades, é muito difícil, né? É bem difícil, mas não é impossível. A verdade é que a história é que a composição não é no sentido de se chegar... Veja, a consulta prévia livre informada, ela não é um evento único. Ela é um evento que ela não tem um fim nela mesma. Ela pode acontecer várias vezes e ela tem de uma dinâmica que é social. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam, então eu vou ter uma medida administrativa ou legislativa. Veja, a legislativa que eu vou encampar, basicamente é uma lei geral, não é nada particularizado, é uma coisa assim muito mais, digamos, abrangente. Como a gente trabalha dessa forma? Existem formas de trabalhar. Existem que a gente vai tentar
conversar com as lideranças nacionais, mas que essas lideranças nacionais também se articulem com as lideranças locais e que haja uma sensação de consenso entre elas. E muitas das vezes não há. E aí vem a questão dos problemas de representatividade dentro da CPLI. Muitas das vezes a gente tem casos, tá, em que os quilombos não reconhecem a Palmares. Mas, Fernanda, no licenciamento é obrigado a Palmares estar no licenciamento, não na consulta prévia. As pessoas que não entendem o que seria quilombo, o que seria Palmares? A Fundação Palmares, hoje, ela está atrelada, hoje ela é uma pasta do INCRA, né? Sim. Mas é uma fundação que é uma fundação de representatividade quilombola do país. Sim. É como se fosse a FUNAI para o índio, seria a Fundação Palmares, que agora está agregada numa pasta do INCRA, né? Antigamente tinha a fundação, ela ficava numa forma apartada, mais... né? Numa forma mais, digamos assim... destacada, hoje ela é uma pasta do INCRA, mas que não deixa de ter suas funções. Então, nesse caso, eles seriam um órgão de representação quilombola, mas hoje, na consulta prévia livre informada, eles têm o direito a eleger os seus representantes. E aí eu vou dar um caso prático bem pertinho da gente, que é o caso de Barcarena, onde teve a situação, né, de 2018, e que dentro do processo de composição foi muito interessante, porque o estado do Pará foi o primeiro estado a trabalhar com uma capacitação comunitária, 77 comunidades, né? O MPF, Hidro, Estado, Secretaria de Meio Ambiente e comunidades, né, tiveram, digamos assim, foi feita uma seleção, no caso, que foi o Instituto de Educação do Brasil, que começou a trabalhar na capacitação dessas comunidades. E elas próprias elegeram seus representantes para funcionar no comitê de acompanhamento do cumprimento do TAC. Então, isso foi bem inovador, porque não teve uma autarquia, não foi criada uma personalidade jurídica de associação. Não, cada comunidade teve direito a eleger o seu representante mediante um processo de capacitação. Demora, né? Mas eu acho que tudo que a gente vai construindo, né, conhecimento nunca se perde. Então, a gente vai agregando, vai empoderando, vai mostrando, e essas comunidades vão tendo a sensação de pertencimento, e cada vez vai ficar mais fácil, se Deus quiser, não por desastres, mas por situações mesmo de acompanhamento, os procedimentos, de apoio, de repetição, né? Repetição de procedimento vai dar celeridade. A gente consiga chegar num denominador comum. Não é fácil, tá? Não é fácil. Com tantos atores diferentes, se chegar a um consenso. Mas, por exemplo, na Bolívia, na Venezuela, você tem, que também são signatários da 169, você tem a condição de, como eu posso dizer, de diálogo. Você estabelece um plano de trabalho que não pode ser único, porque cada comunidade tem a sua vivência, tem a sua ancestralidade, a sua forma de lidar com a terra, né? E aí essas comunidades têm que chegar a um consenso, como diz... desde 81, Habermas, né, na inclusão do outro, ele fala que são pessoas que têm grupos diferentes, que pensam de formas diferentes, que sentam para dialogar e têm concepções distintas também, mas que se chega a uma determinada, digamos assim, construção. Essa construção nem sempre vai agradar a todos, tá? Mas tem que começar, é algo que precisa ser feito. Hoje a gente percebe que o judiciário, em todas as áreas, vamos dizer assim, tanto civil, criminal, ambiental, agrário, todos procuram a questão da composição. Se a gente pegar os últimos 5 anos, parece que tem um direcionamento à composição, né? Até pelas entrevistas que temos feito aqui, as conversas, temos um podcast, tanto com o juiz Agenor e com outros demais, a gente sempre está falando na questão da composição. Parece que tudo encaminha para isso, né? Para a questão da composição. Só que a gente cai naquela mesma situação, né? Será que vai trazer o efeito esperado pela demora que pode gerar essa questão dessas composições, né? Até mesmo que a gente, conversando com o doutor Agenor, falou, porque a questão do litígio, do conflito, normalmente, quando é solucionado por uma decisão, ele não agrada a ninguém, né? É mais fácil desagradar todo mundo do que solucionar. Então, ou seja, ele resolve, mas não soluciona. A verdade é essa. Ele resolve, dá uma resolução ali, mas não resolve o conflito, né? Então, essa composição é muito importante. Eu diria assim que hoje a gente está numa fase, numa dinâmica social, que esse tipo de composição é essencial.
Só que a CPLI, ela não entra numa mediação comum. Ela é muito específica. Ela é cheia de pré-requisitos, né? Mas, assim, num contexto geral de mediação, de sistema multiportas, como a gente chama, arbitragem, mediação, consensualidades, de um modo geral, eu acredito que ainda seja o melhor caminho, porque hoje o judiciário ele já demonstrou que o tempo social não é o tempo do judiciário. Principalmente quando a gente fala de desastres ambientais, né? Desastres ambientais, muita coisa é dialogada e eu, assim, não sei se você conhece, mas eu ainda não vi nenhuma situação de um desastre ambiental que não tenha tido um termo de compromisso ambiental, mesmo que esse termo de compromisso depois tenha sido homologado em juízo. Por quê? Porque a gente precisa resolver, precisa fazer um termo de compromisso, um TAC, um ajustamento de conduta, para ir resolvendo situações mais emergentes, mais urgentes, né, até para evitar um mal maior. E a gente precisa também, Paulo, acabar com essa cultura de direitos indisponíveis, não podem ser transacionáveis, inclusive os ambientais. Não é bem assim. Eu acho que hoje a gente está numa outra dinâmica em que direitos indisponíveis, até semanticamente falando, não significa direitos intransacionáveis, não significa isso, né? Eles podem ser transacionáveis, sim, claro, com algumas cautelas. Coisas do tipo, eu posso transacionar para uma situação que é similar e para outra que está na mesma situação. Não. Aí eu estou trabalhando de forma desigual para duas condições iguais. Não pode. Eu poderia fazer uma coisa que eu não tenho chancela, que eu não tenho autoridade para fazer? Também não. Não poderia. Se algum estudo técnico, robusto, me diz que ali naquela situação eu vou ter um ganho ambiental muito maior se eu compor de uma outra forma e ali ter uma situação, digamos assim, que seja não de acordo com a lei, mas eu comprove um ganho ambiental, eu comprove uma situação de salvar vidas, né? Tudo isso de uma situação mais, de uma solução geral melhor, e eu tenho um comprovante, eu tenho um laudo técnico que me dá respaldo a isso, eu posso negociar. Embora isso seja muito, digamos assim, ainda colocado muita barreira nesse sentido, mas se você olhar o direito ambiental contemporâneo, moderno, eles todos vão dizer que é possível. Não só na seara, lógico, existem direitos, por exemplo, penal, tem até transação penal, né? Já. Hoje tem a questão de não persecução criminal, né? Exatamente. Existem, claro, situações que não são possíveis, mas existem outras que é até recomendável, porque você salva vidas, você evita, por exemplo, se eu preciso fazer um remanejamento urgente, porque pode ter um deslizamento, e alocar numa área que só tem aquela área para alocar, mas se eu não fizer isso, as pessoas dali podem morrer. Eu vou deixar aquelas pessoas correrem esse risco? Não, eu vou colocar nessa área que, teoricamente, não é possível. Por quê? Porque a minha única solução, se for comprovado que é a única solução, então eu estou defendendo vidas. Então, são essas preconcepções que a gente tem que começar a sair da caixinha e começar a propor coisas diferentes. E eu acho que a CPLI ela é justamente uma situação de multi-arranjos, é a nossa capacidade de ser criativos, de ter arranjos, e que a gente pode chegar num denominador comum. Podemos, maravilha, se não chegar, mas que a gente pelo menos enfrente. A CPLI ela não tem um fim nela mesma. Muitas das vezes não vai se ter um acordo. E aí, não vai ter o acordo, não pode. Calma, não é bem assim. O que a CPLI diz é que, se não se chegar a um consenso entre o que a comunidade deseja, entre os interesses do Estado, que é o interesse que reflete mais o interesse público, e a questão econômica, social, então a gente vai fazer o seguinte: para acertar. Você pediu tal coisa, a comunidade pediu que a gente fizesse tal estrutura. Não é possível. Tá, não é possível por quê? Eu tenho que motivar dentro da consulta prévia livre e informal. Não é possível porque isso, ou então se eu fizer tal situação, eu vou estar mudando o curso do rio e eu vou atingir tantas e tantas comunidades. Ou seja, tem que ser motivado. O não precisa ser dito com a motivação. Não é o não por não. Ou então, ainda tem mais situações de eu ter várias comunidades, tradicionais, não tradicionais, onde eu tenho CPLI e não tenho CPLI, por exemplo, muito comum nos casos de desastres, em que eu tenho todos os tipos de comunidades, eu posso ter indígenas, posso ter quilombolas, posso ter ribeirinhos, posso ter pessoas que não fazem parte de um grupo específico, mas que também foram afetadas por esse desastre.
E aí, como é que vai ser essa situação? Vai ter que chegar um momento que, por mais que eu escute de acordo com os protocolos de consulta, se tiverem, mas vai ter uma situação em que todos vão ter que estar juntos na mesma sala. E muitas das vezes, negociar em benefício de uma comunidade significa prejudicar outras 4. Você está me entendendo? Então, vários atores com vários interesses divergentes, às vezes. Exatamente. E a CPLI, ela vem no sentido de dizer, não, isso aqui eu posso aceitar, isso aqui eu posso fazer por isso, por isso, por isso. Isso eu não posso fazer por isso, por isso, por isso. Fernanda, mas essas decisões, quando você diz que a CPLI é vinculante, ela é vinculante no sentido de ter que se fazer. Quando eu tenho uma medida que afete diretamente essas comunidades, tá? E esses povos originários. Ainda tem mais outras situações que a gente pode colocar como dúvidas, porque eu particularmente entendo que entram os ribeirinhos, né? Acho que devem ser consultados porque possuem um modo de vida que é diferente, a relação deles com o rio é diferente, eles sobrevivem do rio, então acho que é um grupo diferenciado que merece ter digamos assim, esse cuidado, esse respaldo, esse direito fundamental de ser ouvido. Mas, por exemplo, no parecer da AGU, só considera para fins de 169 as comunidades quilombolas e os indígenas. Eles não consideram ribeirinhos tradicionais. Povos originários, não? Povos originários são os indígenas. São as indígenas, desculpa. E aí pode. Então, nesse caso, a gente ainda tem assim, alguns confrontos, porque a gente tem alguns problemas de definição. Né? Quem são os povos originários? Quem são os povos... Né? Eu tô pensando aqui, porque quando eu falo indígena, às vezes esse indígena pode ser o ribeirinho. É esse aqui, por isso que eu tô falando povos originários. E ainda tem uma situação, particularmente no nosso estado, que é muito interessante, é muito rica ao mesmo tempo. Eu tenho quilombos que são extrativistas. São 2 grupos, né? Então, eu tenho quilombos que são extrativistas, eu tenho indígenas que trabalham também nessa parte de extrativismo de rios. Então, assim, ainda tenho essa Eu tenho regiões que eu tenho o quilombo bem ao lado da comunidade indígena, bem ao lado da comunidade tradicional. E, assim, por uma situação mesmo, até mesmo de ambiência, eles casam, eles têm famílias. Então, tem famílias que é o indígena que casou com quilombola, que tem a cunhada que é ribeirinha. Seria a realidade, mas o ribeirinho eu acho que é derivado desse É a nossa realidade, né? Então, é o que a gente realmente vê, é o nosso local. Então, o que a gente precisa entender é que a consulta prévia livre informada, ela não é uma situação de fim. Ela é uma situação de meio, ela é de instrumento, ela é de garantia, ela é de escuta. Ela não vai dizer se a administração vai ou não concordar. Teve uma situação que, curiosamente, concordou. O Estado fez uma consulta prévia livre informada com uma comunidade quilombola extrativista. A comunidade, se eu não me engano, de Água Azul. E a consulta que foi feita é se poderiam criar uma unidade de conservação de uso sustentável, que para aquela comunidade ia ser maravilhoso, porque ia ter toda uma estrutura e assim os modos de vida deles seriam preservados. E foi muito interessante porque teve a consulta. Eles não quiseram. Aí, como fica, né? Eles não quiseram. E foi um susto para todo mundo. O Ministério Público ficou assim, meu Deus, como? Não, mas tem que fazer. E na época... Eles não sabem o que é bom para eles. O pessoal do Ideflor Bio, que estava fazendo a consulta, mas eles não querem. E como é que a gente... Sabe? E, na verdade, é o seguinte. Se a gente chegasse com eles, olha, é importante... Não só para vocês, mas é importante para todos, que seja feita. Mas, olha, vocês... E conversando um diálogo até se chegar num consenso, em dizer o que eles poderiam ser atendidos, o que eles não poderiam ser atendidos, como seriam essas regras, como seria o plano de manejo dessa unidade de conservação. Isso tudo poderia ter sido um objeto de um lindo pacto. Até porque a gente observa muitas das vezes que a falta de entendimento das informações é que impossibilita o acordo. Porque, às vezes, as pessoas que estavam analisando as informações que foram passadas, do que seria feito, não entenderam corretamente as informações. Mas é isso que tá. É por isso que quando fala consulta prévia, livre e informada, o livre é no sentido de não ser imposta. E o informada é no sentido da qualidade da informação que se chega. Ela deve ser clara, ela deve ser uma informação... O que seria clara e objetiva para eles, né? Pois é. Porque a linguagem deve ser comum a eles. Na linguagem, né? Que seja uma linguagem que eles possam entender.
seria como, por exemplo, numa construção, vamos lá, de uma hidrelétrica, eu começar a falar, não, gente, por que a jusante? Não, porque a... Não vai entender. Entendeu? Na maré baixa, é diferente a maré alta, a maré baixa. É muito mais fácil. Então tem que ser numa linguagem própria. Até porque tem situações, por exemplo, técnicas, que mesmo a gente que trabalha no dia a dia com licenciamento, a gente se olha e fala, meu Deus, o que é isso? Então, a gente precisa ser numa linguagem que eles possam compreender. Então, no caso de legislação de mais abrangente, de uma situação de lei, digamos, não de um ato concreto, até que seja traduzido na língua deles, se for o caso. Existem ainda poucos, mas existem índios que não falam português. Então, que sejam traduzidos na língua deles. E, assim, existe um protocolo de consultas que eles dizem como é que eles querem ser consultados. Isso também é complexo, não é fácil, porque tem protocolos que praticamente inviabilizam a consulta, que não é o ideal. Vou dar um exemplo. Tem protocolos que gerais, tá? No Brasil. Já até... Eu tô pensando aqui, só para te contar. Que no Brasil tudo é meio complicado, né? Meio não, né? Quando não é complicado, é meio. A gente vai nessa, não falo todas, mas algumas comunidades indígenas e as pessoas andam com Hilux, eu não estou falando que não devam ter, mas a gente percebe que tem uma articulação ali, interesse. Às vezes a pessoa, para aprovar e vamos lá, falar que concordou com o acordo, eles vão pedir alguma remuneração, alguma coisa em troca. Aí, ou seja, a moeda de troca deles, ou vocês me proporcionam isso, ou a gente não vai autorizar. É por isso que tem que ter muito cuidado com a eleição dos representantes dessas comunidades e desses povos. Então, o ideal é que não seja uma única pessoa. O ideal é que sejam instituições representadas, né, com o acompanhamento dessas pessoas. O ideal é que sejam comissões, não uma única pessoa, uma única família, justamente para evitar que se crie esse vínculo de fazer... Toma lá da cara, isso. Né? Ou você fica aquelas... Porque eu estou imaginando... Isso. Às vezes a gente cria uma narrativa, uma história, uma estratégia, um procedimento. Só que quando vai se adequar à realidade, ele se torna prejudicado pelas pessoas envolvidas naquilo. E a gente percebe aqui, principalmente no estado do Pará, onde a gente tem mais contato, que existe essa relação, né? Do toma lá, da cá. Não, ok, eu vou em nome da comunidade, em nome vamos dizer assim, como é que se diria aí, dos indígenas aí? Dos povos originários. Eu poderia assinar, todavia, se eu conseguir alguma coisa em troca. Eu estou te falando isso porque eu já percebi, estive nessa situação. É esse que é o porém da consulta prévia livre informada. Quando você tem uma consulta prévia livre informada, você tem uma consulta a todos da comunidade. Eles todos podem participar, né? E aí você tem condições de informar a todos com qualidade, tá? Do jeito que pode acontecer, quais são as consequências. Você tem toda uma dinâmica, né, de protocolo que a comunidade diz como ela quer ser ouvida, né, que deve ser observada, deve ser seguida. Quando essas comunidades não têm esse protocolo, o Estado tem que ter um protocolo dele, mas é um protocolo guia. Não basta, não tem como ser, gente, um protocolo único. Tem que ser um protocolo guia que permita adaptações, porque cada território é um território, cada povo é um povo. Então, cada negociação será uma negociação, né? Exatamente. Você vai ter que cada analisar. construção é uma construção. Isso é fato. Então, na verdade, a gente precisa, muito mais que isso, a gente precisa amadurecer e consolidar a consulta, mas, assim, vem uma crítica um pouco minha, não sei se eu estou errada, mas eu acho que as coisas estão se moldando de uma forma de que, não, se a comunidade não aceitar, não tem, que não reflete a realidade jurídica, para o bem e para o mal, isso não reflete, né? E 2, se perde uma chance de construção conjunta muito grande, né? Às vezes, podem surgir dentro do ambiente de debate que não é único, podem ser vários, mas no ambiente de debate, se chegar em bons resultados, em uma construção realmente conjunta, e que eles se façam partes. Até mesmo quando a gente faz uma mediação, que seja até urbana, é muito interessante quando a comunidade vira para a gente e fala, poxa, vocês estão nos ouvindo. A sensação de ser acolhido é muito bonita, E assim, a gente até se emociona do lado daqui, porque a gente vê que está fazendo algo de bom.
Então, a mesma coisa é na consulta prévia livre informada. A gente precisa ouvi-los, mas a gente precisa prestar uma informação que seja uma informação com qualidade, efetivamente. Eu até anotei aqui... Nem é só ouvir, né? Ouvir e entendê-los, né? Ouvir, entendê-los, discutir e dizer o que a gente pode trabalhar juntos, o que a gente precisa... Aqui até anotei. Criar pontes. Ter transparência, ter participação efetiva, criar oportunidades, né? Ter uma integralização de unidade no sentido de ter bons representantes, mas não um único, né? Para evitar justamente a cultura do toma lá da cá. Somos humanos. Em todos os lugares vamos ter problemas, né? Para a questão da composição, acho fundamental criar um sistema de disseminar as informações e de escolher as pessoas responsáveis para tomar a decisão. Isso tem que ser prévio, isso tem que estar no plano de trabalho, isso tem que ser prévio, isso tem que ser... Senão a chance de dar errado é muito grande. E assim, às vezes, Paulo, a questão pode até não se chegar no consenso, mas o que é construído dentro disso, sabe? São situações que... Aí vem a situação. O que é construído e o que é aventado, o que é acordado ali, vincula. O que é acordado. Não é a opinião da comunidade, não é a opinião do Estado, não. É o que é acordado, que se chega a um consenso, aí sim eu posso falar que foi realmente... pavimentado ali, fica. Fica. E às vezes a gente tem altos saltos com isso. Às vezes a própria empresa que tem situações, por exemplo, outro exemplo, de empresas que querem participar da consulta. E aí a gente pergunta... Comunidades, vocês querem que a empresa participe? E aí a maioria diz não. Porque não se sente à vontade. Pode gerar aquela situação de coação. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Mas o interessante que eu observo é que deve-se ouvir a dor do outro. Sim. Então, quando coloca todo mundo no mesmo local, eu acho mais fácil fazer uma composição. Porque muitas das pessoas, às vezes, não entendem a dor do outro. E quando se posiciona, se leva todas as informações, joga todas as informações, é mais fácil a pessoa ter empatia com o outro, a partir do momento que ele entende o local do outro. Mas é aquela coisa, como eu brinquei aqui com você sobre Habermas. Habermas dizia isso, coloque pessoas diferentes num local, com pensamentos diferentes, com entendimentos de vida diferentes, com fluxos de vida diferentes. Você vai ouvir cada um seus pontos fracos, as suas vulnerabilidades, os seus pontos fortes, a sua vocação, e vamos tentar juntos chegar numa negociação, porque muitas das vezes, sem isso, a gente não chega a nada. A partir do momento que todos estejam abertos a ouvir, e eu acho que temos o primeiro passo para fazer uma composição. É um exercício de construção. É um exercício de construção que, assim, deixa até de ser jurídico, mas é humano. É humano e a gente acaba vendo que nessas possibilidades a gente tem muito mais chance de ter um êxito, de pelo menos que seja parcial, mas que tenha, e que a comunidade seja ouvida e tenha um porquê do sim e um porquê do não. É nesse sentido, a gente precisa que toda vez que exista alguma situação, alguma solicitação, tem que ser dada uma resposta e tem que ser enfrentada essa resposta e tem que tecnicamente ser dada a resposta. Então, tanto para o sim, tanto quanto para o não. E isso é importante. Isso também é uma forma de vinculação, de saber que aquela ponderação tem que ser observada, independente do resultado que seja, mas tem que ser observada. Essa consulta prévia, a gente analisa ela numa questão mais, vamos dizer assim, extra cidades. É legal essa questão, só extra cidade, só questão de campo, floresta, ou não existe em questão de cidade existe situação de cidades também, dessas análises. Qual seria o exemplo? Porque eu estou tentando imaginar alguma coisa. Por exemplo, quando eu tenho alguma medida, principalmente quando eu tenho alguma medida legislativa, em que dentro do âmbito, digamos, da Alepa, tá? Eu vou ter uma medida que afete diretamente como eu posso dizer, as terras, direitos indígenas. Isso aqui traz para o Estado, independente da localização. Geralmente, as terras indígenas elas ficam em áreas em zonas rurais.
Mas a gente não pode negar que existem índios que fazem faculdade, quilombolas que fazem faculdade, que são, inclusive... É bonito de ver isso, de ver a luta que eles têm, de buscar conhecimento. E eles estão na faculdade trabalhando sobre direitos de cotas que os afeta diretamente. Então, eles estão numa faculdade que pode ser dentro da cidade, pode ser... Geralmente nas capitais, né? Tem também no Tapajós, mas aqui no estado do Pará... Quilombolas a gente consegue perceber essas comunidades próximas da cidade. Ou até mesmo inserida quase dentro da cidade. Em alguns locais a gente vê em áreas de proteção permanente que existem algumas comunidades quilombolas. Olha, assim, existem comunidades que, embora sejam comunidades quilombolas, mas que elas estão, por exemplo, muito próximas do eixo urbano. E assim, muito próximas da cidade. Por exemplo, eu quero passar uma rodovia. E essa rodovia, pode ser uma ferrovia ou uma rodovia, que ela sai da cidade, passa por outras cidades, mas ela acaba atingindo comunidades. Então, é um outro exemplo que eu tenho de que essas comunidades, vou ter uma rodovia. Se eu tenho uma rodovia, eu vou ter parada, eu vou ter um fluxo maior de pessoas. Eu tenho estrutura para isso, vai vir gente morar para cá, para próximo da comunidade. Peraí, eu tenho uma estrutura boa para receber esse pessoal do jeito que está, a comunidade vai ser impactada diretamente. Então, eu tenho que ter uma consulta prévia livre informada e é um exemplo urbano também. Eu estou pensando aqui um exemplo... Vou te dar um exemplo muito claro. Rodovia Liberdade, que está sendo agora pensada, vai ser feito consulta prévia livre informada, porque ela passa por um ou dois quilombos. Qual que vai ser a Liberdade aqui atrás do Tinga? É exatamente, aqui vai ligar. Eu iria perguntar sobre isso, porque às vezes eu gosto de pedalar e eu entrava dentro do Tinga. E dentro do Parque do Tinga, aqui no Pará, aqui em Belém, tem uma comunidade quilombola, que eu me deparei com a placa. Aí eu vi Abacatal? Eu não recordo o nome, eu sei que tinha bem na ladeira, que vai na beira do rio. Então eu passando com a bicicleta eu percebi, porque estão abrindo outras estradas, querendo ou não, vai afetar diretamente Sim. a vida deles. Aí eu queria saber, tu acha que foi feito essa análise prévia? Pois é, isso aí vai Consulta, né? Desculpa. A consulta vai... não tenho ainda LP dessa rodovia, então ainda estamos no prazo, mas vai ser feito sim, uma consulta prévia livre informada, porque existem comunidades quilombolas tradicionais, ribeirinhas, que vão ser diretamente impactadas por esse tipo de abertura de rodovia, por essa implementação de infraestrutura. Então, elas têm que ser ouvidas. Então, quando chegar o momento correto, quando a gente conseguir... Porque não adianta ser... É muito complicado, porque, assim, não estão os estudos finalizados. Né? Será que vale a pena a gente criar um sentimento na comunidade de algo que ainda não foi finalizado, que ainda não se sabe? Mas espera aí, a gente não está construindo junto? Então, que tal se a gente, antes de finalizar, consultar? Mas aí a gente vai perturbar essas pessoas à toa assim, mas elas vão ficar na aflição eternamente, sem saber o que vai acontecer? Então, transparência, aí entra na transparência, na busca de verdade, na situação de equidade, de igualdade, não de imposição. Não é muito melhor construir juntos? Até porque isso também afeta na viabilidade do projeto, né? Então Total. tem que ouvir antes para ver se o impacto compensa, né? A estruturação. Não, e outra coisa, de repente, no meio dessa situação de estudo, se percebe, poxa, mas essa comunidade, ela pleiteou uma determinada situação que realmente, poxa, ela tem razão. De repente, o poder público pode chegar, não. Isso aqui eu não quero, não é. Não, o interesse público, ele não é mais valoroso nesse momento do que pesar mesmo a política pública. Até porque pode ocorrer algum desvio, algum tipo de mudança na obra, no projeto, né? E é por isso que ela não pode ser um evento único. Então, toda vez que tiver mudanças, ela não tem um fim nela mesma. Então, ela é o diálogo constante. Ela é a construção constante. Se me perguntares, Fernanda, mas isso é bom? Eu vou dizer, é ótimo. É muito melhor ter a comunidade debatendo, ainda que não chegando em conclusão, ainda que não chegando num consenso. Pelo menos ela vai sentir que foi ouvida. Mas ela vai sentir que foi ouvida, ela vai se sentir participando, vai existir um senso de pertencimento, o Estado vai ser muito mais voltado na capacitação, no empoderamento dessas comunidades, porque sim, o Estado precisa fazer isso. Mas eu ainda te digo mais, é melhor do que uma pessoa que está dentro do seu gabinete, no seu ar-condicionado, que nunca pisou naquela comunidade, decidir todo o futuro. O impacto pode ser grande, né? E pode ser desastroso.
Não por maldade, não por falta de... Não, às vezes é por falta de conhecimento. E o judiciário, a gente sabe que são são assuntos multidisciplinares, existe uma diversidade muito grande, né? Os protocolos tem protocolos maravilhosos, tem protocolos vazios. Isso a gente tem que ser... Assim, eu estou sendo extremamente técnica, sem criar juízo de valor, mas existem protocolos que são protocolos muito bons, outros que são protocolos que inviabilizam até a consulta, que não é legal, não é negócio. Por quê? Porque se você inviabiliza a própria consulta, você inviabiliza o diálogo e dá margem para que venham situações de má... O que seria esse protocolo, para as pessoas entenderem? Protocolo é o documento que as comunidades fazem, dizendo como elas gostariam de ser ouvidas. E aí vem para as curiosidades dos protocolos. Teve um protocolo que chegaram comigo e perguntaram, olha, eles querem ouvir os ancestrais, como é que isso vai ser feito? E aí, como isso? E aí, não tem validade jurídica, como é que vai ser isso? Vão ouvir os mortos e aí, quando chegaram comigo, eu disse, deixa eles fazerem o mediúnico deles. É cultural? Vamos respeitar. Então, eles fazem e trazem as respostas. Nada impede que a comunidade faça o seu mediúnico, faça o seu encontro espiritual, já que a comunidade tem uma cultura de ancestralidade, de culto aos mortos e de reverências que... Sem juízos de valor, tá? Acho super válido, é uma coisa cultural. Cada um com a tua fé. Exatamente. Então, eles trazem isso. Se os ancestrais disseram que era isso, e a proposta dos ancestrais é essa, então vamos incorporar. É uma proposta da comunidade. Tem que ser ouvida, tem que ser enfrentada, tem que ser dito porque eu sim, porque eu não. Da mesma forma. Outra curiosidade de protocolo. Essa inviabilizava as consultas, porque assim, era uma comunidade muito grande, com muitas mulheres, né? E muitas mulheres em áreas na faixa de 13, 12 até 50 anos, né? Era praticamente a maioria daquela comunidade. E tinha um dispositivo no protocolo deles que dizia que as consultas não poderiam ser feitas em épocas de ciclos menstruais. Como assim? Mas cada um tem seu ciclo? Não era nunca. E aí, como acatar isso? Como a gente observar isso? Era inviável. É o tipo de exigência que inviabiliza, até a conduta. Exatamente. Me solidarizo, sou mulher, temos enxaqueca, temos problemas muito chatos e estressantes, mas assim, somos mulheres com muito orgulho, mas não dá, inviabiliza. Porque aí você acaba, de repente, quando vai ter no período do mês, que não vai ter nenhuma. Então é possível. A não ser que fosse só uma mulher, né? Porque são várias, como você mencionou. A maioria da comunidade era uma comunidade de mais de 800 pessoas, né? E assim, dessas 800, 500 eram mulheres. Desses 500, 400 se encaixam nessa faixa etária de 12 a 50 anos. Como a gente vai fazer isso? Inviabiliza a própria consulta. Então, a gente também tem que ter um cuidado com esses protocolos e chegar aí e conversar. Olha, com o seu protocolo... Veja, a gente entende, a gente sabe que realmente existe uma diferença no ciclo e tudo, mas as pessoas ficam mais sensíveis, a gente entende tudo isso. Mas se a gente não consegue fazer isso de uma forma muito macro, porque são muitas mulheres, então, consequentemente, vai ter uma mulher que vai estar no seu ciclo menstrual no período de um mês, então a consulta nunca vai ser feita. Então, você me entende que sim, né? Nunca. Outra situação que é bem questionável, que é ouvir as crianças, né? Então, tem muita gente que fala, poxa, mas as crianças vão votar de acordo com o que os pais querem, elas não têm discernimento. Assim, tudo bem, deixa as crianças serem crianças, né? Até porque a maioridade civil... Mas, assim, se dentro da comunidade as crianças, elas têm um poder de representação e têm... Entendeu? É algo que não cabe a nós... Crianças, né? É algo que não cabe a nós questionar. Então, assim... Bom senso, né? Eu percebo que tem muita questão de bom senso. Muito. Razoabilidade, bom senso, empatia. Então, assim, a consulta, ela é bastante... Por isso que eu falei, gente, eu amei que assim, eles aceitaram um tema muito espinhoso, porque é... Mas, assim, a partir do momento que a gente consegue construir isso e cada vez capacitando, empoderando comunidades, porque às vezes a gente precisa de educação ambiental, elas precisam saber os direitos que elas têm e elas não sabem.
Mas a gente precisa também esclarecer os direitos que elas têm de forma que elas possam compreender. Não como eu falo com um advogado. Tá? Linguagem diferente. São linguagens diferentes, né? É muito difícil quando você fala com uma pessoa que não é do direito, com uma pessoa... Olha, você tem tais direitos, você tem que ter uma linguagem adaptada. Você não tem uma linguagem adaptada para os públicos que você não tem faixa etária, né? De acordo com a idade. Então, você também tem que ter uma linguagem. E tem que ser uma linguagem que eles digam como eles querem. Né? Então, assim... outra coisa que a gente precisa... Deixa eu fazer uma pergunta rapidamente aqui. Desculpa te cortando, antes que eu me esqueça. Não, me corte que eu falo muito. É o seguinte, essa questão do... Como é que se identifica a comunidade sendo quilombola ou não? Pelo critério de autodeterminação. É um critério de autodeterminação quilombola, tá? Ou então em processo, porque assim, veja, existem comunidades que já estão e tem comunidades que ainda estão em pretensão territorial. Então, não importa. Estando em pretensão ou já tendo o seu território, é necessário fazer a consulta prévia. E, na verdade, o que a gente trabalha é com critério mesmo do agrário, de autodeterminação dos povos, né? Eu sou quilombola, eu me auto-intitulo, e quem contesta é que deve chegar e dizer o estudo, comprovar mediante o estudo antropológico. Então, tem toda essa situação também que deve ser levada em consideração, né? Da própria situação da autodeterminação dos povos. Isso é bem claro na 169, né? Então, tem toda essa situação. A gente tem os problemas de efetivação, embora isso não seja motivo para não fazer, tá? Porque a gente tem um status supralegal de norma de direitos humanos, ainda mais quando o Brasil é signatário. Então, a gente tem uma situação supra que precisa ser respeitada e vinculante no sentido de que ela precisa ser feita. Mas a gente também precisa trabalhar critérios do tipo, o que é afetação direta? Né? O que nós trabalhamos com afetação direta? Não existe nada que diga, olha, afetação direta são esses. Não. A gente tem que ir pelo censo e dizer, não, afetação direta é quando eu tenho desvio do rio e aquela população ela se abastecia daquele rio. A afetação direta é quando eu tenho um empreendimento que vai ser instalado do lado de uma comunidade que praticamente vai ser vizinha, então vai sofrer todos os efeitos de solo, todos os efeitos de ar, todos os efeitos de água, né? Também a questão do impacto sinérgico, quando existem muitos empreendimentos. Mas, assim, lembrando que a CPLI, ela não é só para empreendimentos. Ela é fora do licenciamento ambiental, inclusive. Ela vem para o licenciamento ambiental em determinado momento, mas ela é um efeito paralelo. Tanto que é uma das coisas que a gente sempre coloca, a gente sempre discute internamente e até com os órgãos, quando chegam, não, a SEMAS tem que fazer a consulta prévia livre informada, porque é o empreendimento que vai para lá. A gente, não. Qual é o professor que passa a prova, faz a prova e corrige a prova? Nenhum. Então, a SEMAS, se ela examina, se ela recebe a consulta, se ela recebe a manifestação da FUNAI, se ela recebe a manifestação da Palmares, ela não pode ir, entendeu? Porque ninguém vai passar a prova e resolver a prova. Né? Então, ela justamente seria um órgão impedido a fazer isso. Aí tem gente que fala, não, mas e aí? Tiveram alguns estados que, inclusive, instituíram via IN que o empreendedor fizesse isso. Não pode, é uma atividade do estado que não pode ser delegada. E o mais engraçado é que já tem gente articulando em organizações de sociedade civil, do estado fazer um edital de chamamento para contratar uma OSC. E, assim, é muito questionável, porque isso é o Estado que tem que fazer. Tudo bem, na OSC o Estado não perderia a governança, seria uma organização social sem fins lucrativos, mas é algo que ainda não foi feito no Brasil, ainda não se tem, assim, olha, pode, porque já é algo que teria que ser construído no âmbito de uma negociação. E no Brasil isso me cheira muito perigosamente. Pois é, mas isso tudo teria que ser objeto de mediação, objeto de consulta, teria que ser prévio, teria que estabelecer tudo isso muito antes para se chegar nesse tipo de, digamos assim, de consenso, que ainda não se teve. Essa é a verdade. Na verdade, o tema é muito novo, né? Então... É um tema muito novo, mas é um tema que nos inspira a fazer arranjos, a trabalhar a nossa imaginação no sentido de buscar inovações, buscar arranjos, buscar consensos. E naquilo que a gente não conseguiu consenso, ter pelo menos a justificativa, ter pelo menos uma fundamentação técnica. Tem embasamento para a sua tomada de decisão. Né? Exatamente. E assim,
Se a gente teve esse embasamento para tomada de decisão, é porque aquela comunidade foi ouvida. Sim. E se aquilo não teve a publicidade que deveria, é porque essa consulta ela não foi uma consulta prévia, livre e informada. Ela não teve a publicidade. Ela não foi muito transparente, as representações tiveram problemas. Então, tudo isso tem que ser muito bem articulado, muito bem pensado para evitar o toma lá da cá, ter umas representações sólidas, consistentes, pessoas que efetivamente representem as comunidades, que elas se sintam representadas, nem que seja nesse sistema de vamos organizar. Podem votar quem vocês querem e trabalhar desde o início quem eles querem como sendo representantes deles, em acompanhamento de TAC, tudo isso. Então, assim, são várias as possibilidades que a gente precisa construir, né? E acho que, como diz a Hannah Arendt, que ela fala uma coisa bem bacana, ela diz que os direitos humanos, eles são até, eu anotei essa frase, achei tão bonita, que a essência dos direitos humanos é justamente assegurar de você ter direitos. É você assegurar ter direitos. Então, eu acho que é mais ou menos por essa concepção que a gente trabalha a consulta prévia, livre e informada. Boa. Doutora, gostaria muito de agradecer a sua presença, compartilhar. Tem uma pergunta. Você tem uma pergunta? Vamos lá, doutora. Diga! Eu tenho 2 perguntas e um comentário. Essa parte que tu fala sobre o resultado, né, de um projeto e tudo mais, é uma coisa que a gente sempre espera em arquitetura. E o certo seria a gente usar isso para melhorar sempre, né? Muitas vezes por exemplo, uma praça que vai ser construída, ela geralmente a gente recebe, né, todos os dados ali da comunidade e tudo mais. Geralmente eles pedem algumas coisas para aí a gente ter uma base de como se guiar. E aí a gente De acordo com as necessidades das comunidades. A gente passa para essa parte projetual e depois depois da execução, a gente espera o resultado, né? Porque, por exemplo, como foi lá no Canteiro do Pá, que foi uma coisa muito positiva. Agora, a minha pergunta é mais sobre a primeira, lá no início do episódio, né? Que é sobre os impactos ambientais e a urbanização. A Prefeitura de Ananindeua anunciou a construção de uma orla que sai ali do Icuí e vai até o 40 Horas. E aí eles estão fazendo de uma forma legal, só que, de certa forma, eu acho que todo mundo tem a mesma preocupação que é em relação à questão ambiental. Que a gente não sabe o que aconteceu, porque não tem muita informação sobre isso, né? O que, por exemplo, eu sei é que a Prefeitura de Ananindeua tem acho que é uma lei que determina que a cada uma árvore derrubada seja plantada 3 no lugar. E aí a gente... Pois mas numa orla, provavelmente deve ser em área de preservação permanente, é uma APP. Área, lá é uma APA. Ainda é dentro de uma APA. É dentro de uma APA. É dentro de uma APA, e se é uma orla, tem um rio, ainda temos uma área de preservação permanente, que é uma área especialmente protegida, porque é uma área sensível. Assim, para te responder, eu teria que olhar o processo de licenciamento ambiental dessa obra, que é necessário. Tá? E como ele está na orla, tem que avaliar, porque quando eu tenho um empreendimento em uma APP, eu tenho empreendimento em APP... quando eu tenho utilidade pública, quando eu tenho interesse social, eu tenho motivos destacados. Então, assim, dentro da legislação que me permitem, mas desde que haja uma compensação. No caso de orla, a gente trabalha quando é empreendimento de que seja possível alternativas locacionais para um empreendimento, para a obra. No caso da orla, não é possível, porque, enfim, é uma orla, então, por essência, vai ter que ficar realmente na beira do rio. Tá? Mas a gente precisa trabalhar como seriam esses aspectos de compensações, tá? Social, ambiental, econômico. Sustentabilidade é isso. Só que, como eu falei no início, não adianta eu ter o econômico, eu ter o ambiental, se dentro do social eu não tenho a participação. Então, eu preciso primeiro ouvir a comunidade, participando, seja uma CPLI ou não, tá? O direito à informação e o direito à participação são constitucionalmente assegurados. Quando você diz ouvir a comunidade, nesse caso específico, seria a comunidade no geral ou apenas a comunidade diretamente afetada, que estaria próximo do local? As do entorno. Não seria uma coisa geral? A não ser que seja...
Não, porque, porque eu acredito é uma que- coisa específica. E existe o plano diretor, né? Existe o plano diretor da cidade, que já trabalha Sim, com a altiva de todo mundo. Existe a questão dos PPAs, que quando a gente trabalha os planos plurianuais, os planos orçamentários, existe já uma lei antiga, né? Mas que hoje foi até reavivada, né? Que é a questão da participação social, justamente nessas diretrizes, né? E já vi empreendimento de cidades... empreendimento não, planos diretores de cidades serem cancelados por falta de consultas prévias livres e informadas, tá? E falta de oitivas comunitárias no geral. Porque, assim, existem as oitivas comunitárias normais. E existe a CPLI, que é aquela que tem todos esses requisitos que a gente está conversando, né? Que é muito mais, digamos assim, profunda. Fernanda, por que tem que ser assim? Porque a gente tem uma dívida histórica com as comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhos, entendeu? Que muitas das vezes se confundem também, nada impede que elas participem das audiências públicas que são inerentes aos fluxos de política pública, de destinação de verbas, de recursos, como os planos plurianuais e os planos orçamentários. Eu acho muito interessante essa questão ambiental, porque o número de pessoas que é atingido normalmente são muito grandes. A gente vê um reflexo direto, a gente não vê o indireto. Haja vista que a gente hoje depara com um número muito grande de processos, né? Frente até aquela questão daquela hidrelétrica. Pessoas que foram afetadas indiretamente. Porque, não, mas você não está na área que foi determinante. Nossa, teve gente mas... que foi deslocado, teve gente que teve que sair, teve gente que prometeram para ir para um lugar e foram para outro. E aí perderam o seu modo de vida, perderam o seu cuidado, o seu fluxo de vida, de modo geral. É interessante essa questão ambiental, eu fico observando, eu sei que você é apaixonado pelos temas, né? Mas eu observo como em pequenos comentários, ele comenta, tá construindo uma orla. Ok, essa orla vai trazer benefícios, mas quais são as pessoas afetadas direto, quais são as pessoas afetadas indiretamente, quais os benefícios diretos, os benefícios indiretos, quais as pessoas que de fato vão se beneficiar com aquela orla, porque às vezes constrói uma orla, mas essa orla para as pessoas próximas não vai surgir grande efeito, vai surgir efeito para... Não, às vezes vai surgir efeito até para outras pessoas fora daquela área, e não para aquela área, entendeu? Então você tem todo esse contexto. E isso tudo tem que ser visto, tá? No estudo, antes da LP, dentro do processo de licenciamento daquele empreendimento, daquela obra. Porque às vezes a gente observa que essa modificação ambiental ali, social, que vai ocorrer, não vai beneficiar o pessoal daquela região, vai beneficiar outras pessoas que nem foram impactadas pela obra. Então é interessante, né? Essa questão ambiental. Às vezes faz uma orla, faz um porto, mas aí quem tá vindo é quem tá vindo de fora para deixar trazendo seus produtos para cá. Exato. Tem toda uma situação de econômico, social. Mas assim, eu vou além. Eu acho que a gente tem muito direito. Tem que ter... É muito engraçado. A gente tem muito direito no meio ambiente. Eu acho que a gente tem que ter mais ambiente inteiro nesse direito, sabe? E assim, como a gente vai pensar em meio ambiente sem olhar para as pessoas? Nós também somos. Nós estamos... Sabe? Eu acho que acabou aquela ideia de que o meio ambiente é só verde, tudo que for verde. Não, nós somos meio ambiente também. Senão as coisas não teriam lógica, não teriam, né, função. Acho que a gente precisa começar a olhar também e se inserir nesse quadro. Estou falando nessa questão do meio ambiente. O meio ambiente é o geral, né? Eu fico reparando, às vezes, grandes construções, as pessoas colocam viaduto, colocam retorno, colocam outros tipos de estrutura, haja vista que vai mudar todo o fluxo e toda a convivência daquela região, né? É muito interessante. Aí eu vou te dizer mais. Adianta fazer o viaduto sem botar rampa para a pessoa que não pode conseguir, que não consegue subir escadas? Adianta, sabe? É também aquela situação da sustentabilidade inclusiva. São grupos minoritários, mas são grupos que merecem ter o mesmo respeito, o mesmo tratamento. Precisam ter o cuidado. Às vezes essas obras desvalorizam muito a moradia das pessoas que ali no entorno, as áreas desvalorizam. É muito interessante. Eu vou te dar um exemplo, até fugindo um pouco da CPLI, mas eu vou te dar um exemplo porque foi uma coisa que me deu um impacto muito grande e eu acredito que para vocês também vai dar. Tinha um projeto que as comunidades, elas... Assim, o nível da rua, para vocês de arquitetura, o nível da rua subiu, fizeram praça, a rua foi pavimentada. Simplesmente eles pegaram e cimentaram a parte do rio, tiraram as árvores e botaram cimento para passar o canal que a gente
do direito ambiental entende que não é viável, acredito que a arquitetura também, até porque a gente sabe que logo o concreto quebra, as árvores ficam impedidas, então elas adoecem, enfim. E elas deveriam, nada melhor do que para uma APP é uma florestinha, um verde, né? Você tem um verde justamente que é o que mais protege ali. Bom, e ali subiu tudo, ficou bonitinho, mas a casa das pessoas ficava lá embaixo. Sistema de drenagem todo afetado. Sim, continuaram sem saneamento, continuaram, sabe, as pessoas sem banheiro. E foi engraçado porque a gente dizia assim, nossa, tem que ser um projeto que comece de dentro para fora. Não adianta, isso aqui as pessoas não vão ter uma sensação de pertencimento, sabendo que a casa delas ficou mais embaixo e a rua está em cima. Tá? Aqui a gente já está falando de urbanístico, mas é verdade. E aí a gente começou, bom, mas como é que vai fazer para os bancos poderem financiar esse tipo de política, né, de moradia? Porque a área não tem título. E aí os bancos diziam, falta literatura. E no final das contas a gente tinha uma pessoa que ela sempre estava lá e sempre super solícita, servia cafezinho, e a casa dela não tinha janela. Já era a 5ª vez que ela estava saindo do hospital com problema pulmonar, porque o mofo impedia. E assim, foi uma coisa assim, e quando a gente... Foi uma situação assim muito triste pra gente, porque no meio do processo ela morreu. Nossa. E justamente de infecção pulmonar, porque a casa dela não tinha janela. E a gente já estava pensando, junto com o pessoal, de subir, botar uma janelona para circular o ar e tudo. E a casa dela era muito pequena, não obedecia às regras de urbanísticas, não tinha... Imagina. E assim, a gente dizia, não, mas espera aí, é um direito à desconformidade, a gente não vai tirar, é a casa dela, é a moradia dela, a gente tem que adaptar isso, a gente tem que dar um jeito. E aí ela não conseguiu ver e foi muito impactante pra gente. E a gente começou o projeto fazendo banheiros, né? As pessoas não tinham banheiro, então as crianças tinham um certo receio de ir ao banheiro, porque bicho, né? Cobra subindo, então toda uma situação. E a gente começou, não, vamos começar por uma coisa que traduz muito a nossa dignidade, banheiros. Vamos lá, começamos por banheiro. Gente, assim, a casa da senhora, né? Tinha lá, Dona Maria, vamos colocar assim para não dar os nomes. E assim, ela disse, meu filho não vai, não posso dar uma festa, a gente não tem banheiro, tudo. Fizemos o banheiro dela num banheiro padrão. Nada de... Era um banheiro normal, padrão, mas com fossa séptica, tudo bonitinho e tal. E assim, quando chegamos lá, fomos no outro dia para saber como tinha sido o primeiro dia de uso de banheiro, né? E ela disse, rapaz, vocês me arrumaram um problema. Eu disse, por quê? Ela disse, porque o pessoal não quer sair do banho, eu vou gastar muita água. E tudo mais. E a gente chegou lá, ela estava lá limpando, passando pano na frente da casa, tudo. E aí eu disse, tá, era sempre sujo, sempre lá embaixo, né, e tudo. Quando eu vi tudo bonitinho, com caminho, com florezinhas e tudo, eu disse, nossa, tá bonito aqui. Aí ela disse assim, eu disse, olha, tem até um tapete aqui pra gente bater o pé. Ela disse, mas agora que eu tenho um banheiro, eu vou deixar vocês entrarem na minha casa pra sujar tudo e sujarem meu banheiro novo, né? E aí a gente entendeu que é de dentro pra fora. Eu tenho que melhorar a qualidade deles de vida de dentro para fora, porque assim ela vai saber o que é o pertencimento, o que é o cuidado, né? É uma coisa que o que é a saúde dela, dos filhos, ela poder dar uma festa pro filho dela, sabe? E saber que dali ela vai poder ter uma vida adequada para ir para a praça que foi montada, para aquela arquitetura que a gente chama de arquitetura afetiva, né? Em que a gente pode construir laços efetivamente. Então, assim, é aquela história, né? A inclusão. Você perceber que ali não adiantava a casa dela estar lá embaixo, não ter o banheiro. Gente, banheiro é necessário. É saúde pública. E aí, quando a gente chega lá e vê que ela está cuidando, ela está limpando, os filhos todos felizes, sabe? E fora que a gente inibiu 1 milhão de doenças. Então, é isso que eu te falo. Às vezes, as concepções, elas precisam ter um ajuste. Elas precisam... Só que talvez os banheiros não dá visibilidade da obra pública. Exato, mas é muito interessante essa colocação tua. Estou pensando aqui um pouco e... É o que você diz, às vezes a pessoa fala direito ambiental, ela liga logo o sinal verde. Direito ambiental. Eles esquecem da questão do ambiente, que é em conjunto, é o geral, é onde todas as pessoas se convivem, socializam, residem. Então é um contexto geral, o ambiente, todo o ambiente geral. Teve uma lei que colocava farpa nos bancos da praça, que era para as pessoas não deitarem
Não era das praças, era em alguns lugares que tinha. Eu acho que foi em São Paulo, em que, imagina, botar farpa, assim, uma verdadeira segregação de espaços, né? Então, assim, é complicado a gente trabalhar sustentabilidade, trabalhar meio ambiente e não trabalhar inclusão. E isso de todos, sabe? Das minorias, seja porque são indígenas, seja porque são quilombolas, seja porque são ribeirinhos, seja porque são minorias, são asiáticos, seja porque são mulheres, sabe? Seja porque são pessoas com deficiência. Enfim, é tudo isso, sabe? É tudo isso junto. Então, eu acho que isso melhoraria muito se a gente começasse a ter mais empatia nessas construções, se a gente buscasse, ainda que não chegasse no diálogo consensual, porque realmente às vezes o que é bom para você pode não ser bom para mim, mas que isso seja colocado frente a frente. Olha, não é bom para você, eu respeito, não é bom, mas também não, mas isso é bom para mim e você vai me respeitar e a gente vai tentar chegar aqui no meio termo, num consenso. Talvez não seja bom nem para mim nem para ti, mas que seja pelo menos uma via de meio termo. Porque o interessante dessa composição não é a pessoa concordar, né? Ela entender o porquê daquela decisão. Tipo, lá em Anindeu estão abrindo muitos canais, igual como é aqui em Belém, né? E aí a cidade tende a crescer, né, ao longo Nossa dos Veneza, canais. vamos lá. Uhum. E o que assim, eu percebi muito lá em Anindeu é que as pessoas começaram a invadir, estão começando a invadir. E eu acho que também... Desordenamento urbano, né? Desenfreado. E aí começam essas invasões e aí parece que nenhum poder público está vendo. Aí isso acaba, acredito que, mexendo um pouco com o projeto impactando não só o projeto, mas a questão ambiental, né? Não é mexendo um pouco, não. É mexendo muito, alterando muito. A gente já teve uma alteração, inclusive, legislativa sobre as APPs, porque antes não permitia-se residências em APPs e já mudou a lei por conta disso. Então, hoje é permitido desde que haja um uso limitado, um uso regrado, né, desses espaços. Mas aí é difícil você trabalhar isso... Abner e André. Desculpa, André. É difícil você trabalhar, André, quando você tem pessoas que não têm educação ambiental no seguinte sentido. Eu tenho hoje, em Belém, fazendo até um pouco da nossa minha culpa, mas eu não acho que seja assim. A culpa mesmo é da estrutura que a gente precisa construir. A gente tem lugares que tem canal, geladeira, que as pessoas jogam lá dentro. Então, quando entope, sobe tudo... Sabe, a gente já tem um problema de que realmente a gente não tem saneamento suficiente. A gente já tem um problema da nossa estrutura. Se a gente ainda colocar geladeira, fogão, sofá, um sofá de 3 lugares saiu de dentro de um canal desses. Com as chuvas que a gente tem, que não são poucas, o que vai acontecer? E normalmente as pessoas que são afetadas são as pessoas que jogam lá, né? Porque falta educação ambiental, porque falta um sentimento de pertencimento, porque falta um sentimento de cuidado. Tudo isso que não está sendo trabalhado desde criança. Quando a gente tem isso trabalhado dentro da educação, dentro da escola, dentro das nossas casas... Mas eu acredito que... Eu observo hoje que tem um apelo bem maior. Quando eu estudava, falava-se pouco da questão ambiental, mas hoje, pelo que eu acompanho meus filhos no colégio... é novo, doutor. Não diga isso. Pelo que eu acompanho dos meus filhos hoje nos colégios, eu vejo que tem um apelo muito maior para a questão ambiental. Eu acho que ele tem muito mais consciência ambiental do que eu tive. Quando eu era criança... Vamos ser honestos também. Não tinha essa preocupação toda com o meio ambiente. Doutora, a senhora não é tão velha também. Não, eu sou mais velha que o senhor. Eu tenho mais idade, mas assim, a gente tenta melhorar. Mas a verdade é que a gente não tinha essa programação de educação ambiental como a gente tem hoje. Tudo bem, tempos diferentes. Hoje também a situação chegou em extremos muito grandes, em situações realmente drásticas. Hoje hoje eu tenho que... Meu filho me pergunta, mãe, é verdade que... Coisas da TV. É verdade que o poder internacional quer mandar na Amazônia? Quer dizer, ele tem 8 anos, ele está vindo com essas perguntas, né? E a gente tentar
mostrar para ele que a questão não é só de que existe um poder ambiental, é que existe uma situação de impacto global. Eu até expliquei para ele, disse, mamãe, por que tem país que quer se meter aqui, que injeta dinheiro, tudo, ele me perguntando. Eu disse, meu filho, porque numa mudança climática, com o degelo do Ártico, os primeiros países a afundar são eles. São os que menos poluem. São os que menos poluem, entre aspas. A gente tem problema com a Noruega. A Noruega é uma grande caçadora de baleias. Parou, mas resolveu não mexer nos petróleos. Está investindo dinheiro aqui. Está investindo à toa? Não é. É porque se tiver com o degelo, é um primeiro país que vai afundar. Exato. É sobrevivência. Então, não existe. Embora exista a questão de interesses econômicos, que a gente sabe, né? Mas existe também situações de uma pressão internacional muito grande. Porque, por exemplo, Holanda, Países Baixos, é outro que vai sumir. Com o tempo, se a gente não tiver cuidado, Belém está abaixo do nível do mar. Belém também vai para baixo. Hoje, uma coisa interessante que eu fico percebendo é a questão da preocupação com as gerações futuras, né? Se fala-se muito nisso, que era um tema que era muito pouco debatido. Confesso que... Não, que eu sou novo, como a doutora mencionou. Mas confesso que não havia me sido apresentado essa temática na minha época de escola. Assim, não, pra gente não foi, talvez porque a gente ainda tinha uma grande quantidade de florestas, a gente não tinha, assim, no nosso tempo de criança, talvez o capitalismo que era presente, que era mais forte, ainda não estava nessa intensidade tão louca, tão, digamos assim, tão acelerada como hoje, as exigências, né, da natureza, mas assim, ao mesmo tempo a natureza responde. E assim, os eventos que acontecem em São Paulo, para a gente sair do estado do Pará, mas, por exemplo, esses deslizamentos de São Paulo, é condição climática? É condição climática, mas aliado também ao quê? Aliado a um terreno de especulação que tem ao lado, né? Por conta dessa área que é especulativa, cheia de obras, a aproximação de pessoas que não podem ficar lá porque não têm poder aquisitivo, né? Ficou uma área cara, vão para as zonas de risco, para as áreas de entorno. Então, a gente tem moradias irregulares, ocupações em áreas de risco, e a gente tem uma situação climática que a natureza sempre responde. A gente está num período de chuvas, e aí acontece esse tipo de desastre. E, assim, vidas são vidas, né? Não vai ter nada que vai fazer voltá-las para as pessoas que perderam. E isso é algo que a gente vai ver nos deslizamentos, a gente vai ver nos desastres ambientais, principalmente com mineradoras, rompimento de barragens, ou situações de vazamentos. Então, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar também isso de forma educativa, né, para que as nossas crianças, e principalmente para que as comunidades que são as mais afetadas, porque elas ficam nessas zonas de risco, elas ficam, né, as pessoas que têm mais vulnerabilidade, elas são mais expostas cada vez mais. Então, elas que ficam realmente num sentimento de perda, não só de perda material, mas de perda emocional. A vida não vai ser a mesma para aquelas pessoas. Então, eu acho que é isso que está faltando, sabe? A gente começar a criar esse tipo de construção conjunta, e onde a gente já teve essa construção, a gente poder reparar isso de alguma forma. Não esperar a tragédia. Você falou de barragem, eu lembrei Pelo logo... amor de Deus. Lembrei logo de Minas, minha terra natal, então lembrei logo. Lembrei logo das confusões lá, né? Essas barragens que cederam. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, presença. Foi um prazer imenso. Gostei muito de estar aqui com vocês, de tratar um assunto tão importante, de verdade, de coração. E espero, de alguma forma, ter ajudado, ter esclarecido. Com certeza também aqui eu aprendi muita coisa hoje, né, com as perguntas, que também, com as posições que me fizeram pensar também outras coisas, né, e a gente sempre tem uma caixinha para a gente abrir, para a gente tentar trabalhar. Agregar, né? Mas a gente que agradece aqui, porque além de disponibilizar seu tempo, você disponibilizou seu conhecimento e agradeceu tanto o podcast quanto todas as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado e sinta-se convidado para os próximos episódios. Muito obrigada, gente. Tudo de bom para vocês.